Boa tarde a todos. Vamos começar, então, esta atividade síncrona, referente ao curso de Física Geral 1. Como vocês não me enviaram nenhuma sugestão de temas, eu vou tratar aqui de alguns exemplos simples envolvendo os conceitos de trabalho e energia potencial. Vamos começar, então. Primeiro exemplo, um pêndulo. Vamos aqui considerar um pêndulo constituído por uma massa M ligada na ponta de um fio de comprimento L, formando, e aqui nós temos que nós podemos deslocar esta massa com o fio esticado, formando um ângulo θ com a vertical, e então nós liberamos a massa do repouso. Vamos, então, analisar alguns dados, algumas características deste sistema simples. Em primeiro lugar, qual o trabalho realizado pela força gravitacional quando é sobre a massa, quando ela atinge o ponto mais baixo ou seja, quando este fio passa a se encontrar na vertical. Sabemos que W é igual ao produto escalar da força pelos incrementos de deslocamento. Eu integro este termo entre os pontos inicial e final ao longo de uma dada trajetória. Uma vez que nós estamos lidando com uma força conservativa, que é a força-peso, o trabalho independerá da trajetória, só precisaremos considerar os pontos inicial e final. Em coordenadas retangulares, eu vou fixar nosso sistema de referência. Este é o nosso ponto A. E este aqui é o nosso ponto B. Então, colocaria o meu sistema de referências sobre o ponto B. Eu poderia fazer isso também colocando o sistema de referências sobre o ponto A. É uma questão de escolha, de conveniência. Chamarei esta direção vertical de Z e esta direção horizontal de X. Então, ds corresponde a dx na direção x mais dz na direção z. E temos a nossa força F, que na verdade será a força-peso,
produto da massa vezes a aceleração da gravidade, que estou chamando de G, porém, a aceleração da gravidade sempre aponta verticalmente para baixo. Então, ela está na direção contrária à de Z. Direção Z, sentido contrário, então colocamos um sinal negativo. Se tomarmos o produto escalar de P com ds, x e z são versores ortogonais. Então, o produto escalar é nulo. Só sobra a componente ao longo de z. Então, teremos que P escalar ds será igual a menos mg dz. Vamos, então, calcular o trabalho da força gravitacional. Trabalho de A até B será a integral de A a B de P escalar ds. Eu gostaria que vocês percebessem que eu não estou aqui pulando etapas. Eu estou fazendo os cálculos começando, escrevendo a expressão completa para o trabalho, especificando os pontos inicial e final. Então, eu estou escrevendo a força vetorialmente, o meu ds arbitrário em coordenadas retangulares. Só então eu tomo o produto escalar e obtenho o nosso fator, menos mg dz. Muitos de vocês já pulam essas etapas e já tomam como óbvio, escrevem integral, trabalham como sendo já a integral de menos mg dz. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque é muito fácil errar nestas passagens. Esse aqui é um exemplo simples. Porém, às vezes, nesse salto de etapas, vocês podem esquecer esse sinal, vocês podem ter um tipo de força que não seja tão simples quanto a força-peso, que pode pregar peças. Façam sempre tudo seguindo as etapas lógicas. Desde a definição, tenham calma para definir os fatores envolvidos, porque assim a possibilidade de erro é menor e também vocês exercitam o conceito. Vocês acabam assimilando melhor todos os conceitos físicos envolvidos. Bom, então eu tenho aqui um ponto inicial A. Eu vou dizer que esse ponto está a uma dada altura, que eu chamarei de H. Então, nosso ponto inicial é o ponto em que Z vale H, e o ponto final é aquele em que Z vale 0. Essa integral é elementar de ser resolvida. Teremos menos mg z pego de h até 0. Então, teremos menos mg de 0 menos h, que nos fornecerá ao final mgh. Mas eu não forneci inicialmente h. Eu forneci o ângulo θ que o fio faz com a vertical inicialmente e o comprimento deste fio. Então, vamos escrever a resposta em termos desses parâmetros. Nós temos aqui que este comprimento do teto, onde o fio está preso, até a posição inicial da massa,
corresponde a L cosseno de θ. Trigonometria simples. E, evidentemente, todo este comprimento vertical até o final corresponde a L. Ou seja, nós temos que L cosseno de θ, este segmento, mais o H, nos fornecerá o comprimento total do fio, que é L. Daqui, nós isolamos H. H será igual a L menos L cosseno de θ, ou L, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Substituindo o H que nós obtivemos na nossa expressão para o trabalho, teremos que o trabalho realizado pela força gravitacional, uma vez que soltamos a nossa massa de um ponto em que o fio está esticado e faz um ângulo θ com a vertical, será dado por mgl 1 menos cosseno de θ. Se θ for igual a 0, o cosseno será 1, teremos aqui 1 menos 1, que é 0, que é consistente. Porque se θ é igual a 0, a massa já está no ponto mais baixo e nós não temos nenhum movimento. Vamos agora determinar a variação da energia potencial da massa. Nós sabemos que o trabalho para uma força conservativa, é importante destacar que nós só definimos energia potencial para forças conservativas, como é o caso da força gravitacional, corresponde ao negativo da variação da energia potencial. Portanto, temos uma variação da energia potencial dada por menos mgl, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Uma vez que nós liberamos a massa do repouso de um dado ponto A, como descrito aqui na situação, qual será a velocidade da massa ao atingir o ponto que nós definimos como B, o ponto mais baixo da trajetória? Vamos obter esta velocidade utilizando o já conhecido teorema do trabalho energia cinética. Ao contrário da nossa expressão, em que o trabalho corresponde ao negativo da variação da energia potencial, que é válida apenas para forças conservativas, o teorema do trabalho energia cinética é geral. Ele é válido para qualquer tipo de força, seja ela ou não conservativa. Teremos que o trabalho será igual à variação da energia cinética. Trabalho, nós obtivemos, corresponde a mgl, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Variação da energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia cinética é dada pelo produto da massa pelo quadrado da velocidade, tudo isso dividido por 2.
Energia cinética final será mv ao quadrado sobre 2. Energia cinética inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. Porém, a massa é liberada do repouso. Logo, a energia... Logo, me desculpem. Logo, a velocidade inicial da massa é nula. Ou seja, nós podemos, então, cancelar a massa que aparece em ambos os membros desta igualdade. Teremos aqui G, L, 1 menos cosseno de θ será igual a V ao quadrado sobre 2. Assim, V será dado por, em módulo, raiz de 2G, L, 1 menos cosseno de θ. Este é o módulo da velocidade. Mas velocidade é um vetor. Eu tenho de atribuir a ele também uma direção e um sentido. Veja que, quando a massa está no ponto mais baixo da trajetória, ela estava vindo desta direção, então ela está com uma velocidade orientada desta forma. Ou seja, direção horizontal, x, sentido oposto ao de x. Portanto, a nossa velocidade será dada por menos a raiz de 2GL, 1 menos cosseno de θ, x. E é interessante vocês notarem que, quanto maior o ângulo θ, como nós podemos ver aqui, maiores serão o trabalho realizado pela força-peso e o módulo da variação da energia potencial. E, em todo este processo, nós não consideramos aqui a tensão do fio. Nós não falamos em calcular o trabalho realizado pela tensão do fio, porque esta força não realiza trabalho. Estamos numa trajetória circular, a tensão no fio é uma força radial, portanto, ela é sempre perpendicular ao deslocamento do objeto. O produto escalar da força de tensão pelo ds é nulo. Nós falamos aqui do pêndulo, analisamos aqui a variação da energia potencial associada a uma força conservativa, que é a força gravitacional. Eu vou fazer um segundo exemplo, que envolve energia potencial elástica. Então, vamos aqui supor que nós temos uma mola com energia potencial U0 quando comprimida de x0 com relação a
posição de equilíbrio. Ou seja, nós temos a nossa mola, que inicialmente está esticada na posição de equilíbrio, ela é caracterizada por uma constante que eu chamarei de K, não confundir com energia cinética, e eu vou comprimir esta mola por uma distância x0. Então, eu sei que, neste caso, eu terei uma dada energia potencial, que eu chamarei de U0, que é dada por K, x0 ao quadrado, sobre 2. A força harmônica, a força correspondente a uma mola, a força restauradora, é conservativa, e nós já vimos que definimos a energia potencial desta forma. Agora, eu vou querer obter, em termos de U0, a quantidade de energia que ela armazena quando está comprimida em, por um exemplo, x1 igual a 2 x0. Então, teremos que U1 vai ser igual a K sobre 2, multiplicando a deformação, que é x1 ao quadrado. Só que vimos que x1 corresponde a 2x0. Então, nós teremos aqui 2 ao quadrado é 4, que corta com esse 2, 2k x0 ao quadrado. Porém, k x0 ao quadrado corresponde a 2u0. Então, temos aqui 2 vezes 2u0. Portanto, se nós comprimirmos a mola por uma distância x1 igual a 2 vezes o comprimento, 2 vezes esse comprimento inicial da mola com relação à posição de equilíbrio, nós teremos que a energia potencial armazenada será dada por 4u0. Podemos fazer uma outra análise. Vamos supor que nós vamos comprimir a mola pela metade. Se antes nós dobramos o comprimento x0, que nós estávamos tomando como referência, agora eu vou comprimir pela metade desse comprimento. Nosso U2, então, será igual a K sobre 2, que multiplica x2 ao quadrado, ou seja, K sobre 2, que multiplica x0 sobre 2 ao quadrado, que corresponderá a K x0 ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E isto aqui
é igual a U0 sobre 4. Então, comprimindo pela metade de x0, nós teremos 1/4 da energia potencial inicial. E vamos inverter esta análise. Agora, vamos supor, vamos calcular qual a compressão em termos de x0 que nós devemos exercer sobre a mola para que ela armazene uma energia potencial dada pelo dobro de U0. Bom, nós temos que o zero é igual a kx0 ao quadrado sobre 2. Então, nós temos aqui que o 3 deverá ser igual a um certo kx3 ao quadrado sobre 2, que, por sua vez, deverá ser igual a 2 vezes kx0 ao quadrado sobre 2. Podemos multiplicar ambos os lados dessa igualdade aqui por 2, esse 2 no denominador desaparece. O k também é comum a ambos os lados da igualdade, podemos dividir por k. Isso também desaparece e teremos que x3 ao quadrado será igual a 2x0 ao quadrado. Portanto, x3 será dado por raiz de 2, x0. Aqui, da mesma forma, primeiro nós dobramos x0, depois fizemos o cálculo para x0 sobre 2. Aqui nós dobramos o zero. Vamos, então, fazer o cálculo para o zero sobre 2. O resultado, o raciocínio é o mesmo. O 4 será sempre k, um certo comprimento x4 ao quadrado sobre 2. Isso aqui deverá ser igual a metade de U0, ou seja, kx0 ao quadrado sobre 4. Nós podemos multiplicar por 2 ambos os lados dessa igualdade e dividir por k. Ficamos com x4 ao quadrado igual a 2 será igual a x0 ao quadrado sobre 2. Portanto, x4 será dado por x0 sobre raiz de 2. Bom, isso é o que eu tinha preparado para a nossa atividade presente. Logo mais, eu liberarei os exercícios referentes à avaliação e darei o prazo até o meio-dia de amanhã para vocês me enviarem os vídeos. Tenham uma boa tarde e uma boa semana.